Você está pensando em empreender ou você já tem um microempreendedor individual, só que você fica com dúvidas sobre um monte de coisa que você ouve falar na internet ou que algum amigo seu te comenta e você não sabe de fato o que é verdade, o que é fato, o que é fake, ou você não vai até o final da história para entender de fato o que quer dizer as coisas que você ouve. Saiba que existem alguns mitos sobre o microempreendedor individual e nesse vídeo eu vou te falar sobre 8 mitos que eu ouço muito a falar aqui no escritório quando alguém vem falar para mim sobre MEI. Quer saber quais são eles? Então, me explica, contador! Eu sou Eduardo Sodré, contador especialista em pequenas e médias empresas e neste canal eu falo tudo sobre empreendedorismo, gestão, negócios e principalmente como a contabilidade pode ajudar a sua empresa a ter melhores resultados. Se esses assuntos te interessam, não se esqueça de clicar aqui embaixo para você se inscrever, clique também no sininho para receber as nossas notificações e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, beleza? O primeiro mito que eu considero é sobre o limite de faturamento. Várias pessoas quando vão abrir o seu MEI, eles falam, o faturamento é 82 mil no ano, né? Eu falo, sim, faturamento global. Isso significa o quê? Que no primeiro ano de abertura da sua empresa, o seu faturamento não é o limite total do ano. O seu faturamento é proporcional à quantidade de meses que o seu MEI estará aberto. Então, se você abrir um MEI no final do ano, tipo em dezembro, significa que você tem apenas, você pega o valor anual, divide por 12 e você tem apenas direito a 1/12 de faturamento. Ou seja, na atual data, o limite de faturamento é 82 mil, dá uma média de 6.750 por mês. Essa média você tem, se você abrir o seu MEI no final do ano, em dezembro, você vai ter direito a faturar apenas esse valor. Então, o primeiro ano de abertura do seu MEI é muito importante você entender que o limite é proporcional à quantidade de meses de abertura. O outro grande ponto, ainda falando nesse item faturamento, é o empreendedor achar que, pelo fato de não emitir nota, o microempreendedor ou o governo não vai saber o seu limite de faturamento. E isso é um mito, porque se você movimentar banco, maquininha de cartão de crédito e débito, Pix, tudo isso é declarado para o governo. Eu gravei um vídeo anterior falando sobre isso, então também procura aqui no canal esse vídeo que eu gravei. O segundo mito, que é muito comum também a pessoa vir aqui e falar, eu não preciso emitir nota, né? Infelizmente, não. O MEI, ele está dispensado de emitir notas apenas para pessoa física. Então, se você vai vender algum produto ou se você vai prestar alguns serviços para a pessoa física, você de fato está dispensado da emissão de notas. Mas não quer dizer que se o cliente pedir, você não vai dar. Ou seja, o governo ele diz que o MEI está dispensado, mas se o seu cliente quiser que você emita uma nota, você tem a obrigação de emitir. Ou seja, se algum cliente você for vender alguma mercadoria e o seu cliente pedir nota fiscal paulista, você precisa ter no seu estabelecimento, mesmo desobrigado, toda a infraestrutura para oferecer a nota fiscal paulista para o seu cliente. Se o seu cliente te pedir uma nota fiscal da prestação do seu serviço, você precisa ter o seu login e senha no site da sua prefeitura para emitir a nota. Você é obrigado a emitir nota em 100% das vezes quando o seu cliente for pessoa jurídica, tá? Então, entenda. Na pessoa física, o MEI de fato ele é dispensado, mas se o cliente pedir, você tem que dar. Já quando o seu cliente é pessoa jurídica, nem tem essa opção. Se você for prestar um serviço ou vender alguma mercadoria para uma PJ, você é obrigado a emitir nota fiscal. Então, esse é um grande mito, porque muitas vezes, infelizmente, nem a pessoa jurídica pede a nota. Só que é a obrigação do prestador, é a obrigação do MEI que está vendendo. Quando o comprador, quando o seu cliente for PJ, você tem que emitir nota fiscal. Esse é um grande mito, um grande equívoco que as pessoas não têm esse entendimento. O terceiro grande mito, e esse é o mito que eu considero sendo o pior de todos, é considerar que o MEI pode exceder até 20% do faturamento. Ok, existe realmente essa previsão. Você
excedeu o limite de faturamento de 20% do valor anual, você paga uma diferencinha, né? Paga um imposto sobre esse excedente. Porém, você perde o MEI para o ano seguinte. Esse é o grande mito, porque as pessoas acham que eu vou pagar o excedente, mas vou continuar no MEI. Você até continua, porque o desenquadramento não é automático. Porém, a legislação ela fala que se você excedeu até 20%, você perde o MEI para o ano seguinte. Ou seja, você virou o ano, você paga o excedente e depois você obrigatoriamente tem que estar fora do microempreendedor. E isso, até hoje, eu não vi ninguém fazendo por esse motivo e também não vi a Receita desenquadrar ninguém por esse motivo, certo? Mas a legislação fala sobre isso e isso acaba sendo um grande mito que as pessoas não têm esse entendimento, que para mim é um dos piores, porque se um belo dia a Receita resolver identificar todo mundo que recolheu o excedente, mas não desenquadrou e a Receita por compulsório fizer o desenquadramento, esse microempreendedor vai estar com um problema muito grande, porque vai ter que recalcular tudo com multa e juros no passado. Isso aí pode ser um custo que você não está contando. Então, esse é um mito que é um mito muito prejudicial você não ter esse entendimento. O quarto mito que eu ouço muito, Eduardo, eu estou com nome no SPC e Serasa, isso eu não posso abrir MEI? Pode, não tem nenhum impedimento você abrir um microempreendedor com restrição, né, de crédito no seu CPF por qualquer dívida. O que você não pode ter, né, é o seu CPF bloqueado por ausência de declaração. Você não pode ter o seu CPF com suspenso porque você deixou de fazer a votação, né? Porque você deixou de votar por 3 anos seguidos e não justificou. Ou seja, uma vez que o seu CPF esteja apto, não tem nada que te impeça. Você pode estar com o nome no SPC, Serasa, pode ter outras coisas. O que acontece é que, assim, muito provavelmente você não vai ter um limite de crédito. Você vai abrir uma conta no banco e não vai conseguir limite de crédito, porque o banco vai consultar o score, né, dos sócios, até porque, conforme outros vídeos que eu gravei aqui também, o MEI, o CNPJ do MEI e o CPF do MEI, né, são uma coisa só, eles se misturam. Então, você pode abrir, não tem nada que te impeça, porém você com certeza não vai conseguir limites de crédito, cartão de crédito para a empresa, por conta do score do sócio. Quinto mito que eu ouço muito falar aqui. Eduardo, eu não quero desenquadrar do MEI, eu vou ficar no MEI porque fora do MEI é um absurdo de imposto e depois eu não sei se dá certo. Entenda uma coisa, o microempreendedor, você pode pedir o desenquadramento por qualquer motivo que você precisar. E no final de cada ano, se você achar que não deu, que não vai ser bom, que diminuiu o seu faturamento, você tem a opção de voltar a ser MEI no exercício seguinte. Então, você pedir o desenquadramento por questões estratégicas do seu negócio e depois você vê que não foi bem assim, que as coisas não funcionaram muito bem, você pode pedir o enquadramento para o ano seguinte e voltar a ser MEI sem ter que baixar CNPJ, sem ter que fazer outras coisas. Então, o desenquadramento do MEI não pode ser um empecilho, o risco, né? Você não pode colocar como sendo um empecilho você desenquadrar no MEI de você não poder voltar atrás, porque você pode sim. Até mesmo se você já for uma firma individual hoje, no Simples Nacional, saiba que em todo ano, no final do ano, você pode pedir esse enquadramento. Então, se você for uma firma individual e em dezembro você quiser pedir o MEI para o ano seguinte, você pode, está totalmente perfeito e você não corre o risco de ficar fora do MEI para o resto da vida. O sexto mito que eu ouço muito falar aqui e também acho que é um risco muito grande é: o MEI substitui a CLT? Eu posso contratar um funcionário MEI? Ou eu sendo MEI, eu posso ser funcionário da empresa e fazer nota fiscal para a empresa? Existem dois quesitos, né, em relação a esse item. Primeiro, eu quero dizer, você que é empresário e você quer contratar alguém como MEI, saiba que não existe uma legislação que te ampare para isso. A CLT, né, é a maior lei que vigora sobre as relações trabalhistas. Então, assim, o MEI não substitui em hipótese alguma a CLT. Existe uma lei específica apenas, né, que dá um respaldo jurídico para o empresário, que é a lei do salão de cabeleireiro amigo. Nós vamos ter um vídeo também falando sobre isso,
que ele diz o seguinte, que entre o cabeleireiro, a manicure, o cabeleireiro e um outro cabeleireiro, não existe vínculo empregatício. É a única exceção que a lei dá de segurança jurídica. Fora isso, se você contratar um motoboy como MEI, se você contratar um funcionário qualquer como MEI, saiba que não substitui a CLT, que você está sim correndo grandes riscos trabalhistas de ter uma ação trabalhista pedindo vínculo empregatício. E para você que é MEI e quer ter um MEI e prestar serviço também para a sua empresa, saiba que na legislação do Simples Nacional diz que um dos fatores de exclusão do Simples Nacional é que você não pode ter vínculo empregatício com uma empresa que você emite nota fiscal. Se você não pode ser Simples Nacional, consequentemente você não pode ser MEI. Então, a questão de substituir o CLT pelo vínculo trabalhista, pelo MEI, é um risco para ambas as partes. Então esse é um mito que eu considero também muito prejudicial, você não ter o correto entendimento de como funciona. Sétimo mito que eu considero é, a pessoa acha que apenas baixando o MEI vai deixar de ter a obrigação de pagar aquelas guias. Então assim, a pessoa vai lá, abre um microempreendedor, nunca pagou aquelas taxinhas daquele MEI, fala que nem sabia que tinha que pagar aqueles 50 e poucos reais lá, 60 e poucos reais da guia do Dazen MEI, e acha que, putz, agora que eu tô com uma dívida gigante, eu vou baixar o MEI para não ter que pagar. Lodo engano. Você baixar o MEI com os débitos, esses débitos vão direto para o seu CPF. O governo recentemente fez um mutirão aí para incentivar o MEI a regularizar o seu negócio, porque senão ele ia colocar esses débitos, inclusive, em dívida ativa. Uma vez que o governo coloca um débito em dívida ativa, primeiro, esse débito aumenta muito os juros, multas e também questões administrativas, né, do governo para colocar em dívida ativa. Então, se você tem um valor em aberto lá e a Receita colocou você em dívida ativa, saiba que esse valor aumentou consideravelmente. E o segundo item, uma vez que ele coloca em dívida ativa, não tem aquela história de caducar em 5 anos. Porque quando vai dar 5 anos, o governo vai lá e prorroga novamente, então você vai dever. Então, se você está com um débito, é melhor você parcelar o que você tem e aí depois você dá baixa, se você não estiver usando, ou você parcelar, paga o parcelado e paga a do mês. Porque não adianta você baixar o MEI com dívida que infelizmente não vai resolver nada, você vai continuar devendo a guia do MEI. Oitavo e último mito, que esse eu sou meio suspeito a falar, mas é que MEI não precisa de contador. Gente, o empreendedorismo é um desafio imenso para qualquer um. Que dirá alguém que é um MEI, que está começando a empreender, que é o seu primeiro negócio e que vai fazer um empreendimento sem noção nenhuma de nada. O Sebrae está lá para ajudar, tem outros órgãos públicos que estão para ajudar, mas eu posso te garantir, o profissional mais qualificado para ajudar o microempreendedor é o contador. Principalmente num outro quesito que é a questão da contabilização. Por mais que o MEI esteja dispensado de obrigações de livros contábeis, existe uma coisa que as pessoas não têm um conhecimento e que é um grande mito, que é a questão da distribuição de lucros isenta do imposto de renda, que é uma grande dúvida. Como que o MEI comprova a renda? Já tive vários MEIs aqui perguntando, querendo tirar Prolabore, querendo tirar Decore, querendo comprovar rendas para financiar uma casa, financiar um carro. Só que a gente chega o MEI aqui e eu falo assim, beleza, você tem que ter contabilidade. Aí, não, mas o Sebrae sempre diz para mim que não preciso. Ok, se você não tiver contabilidade, você pode distribuir o lucro pressupondo. Existe uma legislação que fala, se você tiver contabilidade, você distribui o lucro 100% isento do imposto de renda. Se você não tem contabilidade, você pode apenas presumir o seu lucro. Ou seja, um MEI que teve lá os seus 80 mil de faturamento no ano, não consegue comprovar renda, não consegue tirar o dinheiro do CNPJ e comprovar renda no CPF. Então assim, por mais que o MEI esteja dispensado da contabilidade, propriamente dito, existem dois grandes mitos, que é você precisar comprovar a sua renda na pessoa física
e, né, isento do imposto de renda. E a segunda questão é você pegar e não estar preparado para lidar com todas as burocracias que o governo impõe. Então, esse pode ser uma grande oportunidade para você repensar em todos esses quesitos que nós falamos aqui, o que é realmente um risco para o seu negócio, o que é um mito, mas que você consegue levar, e principalmente, se você precisar de uma assessoria contábil, não esqueça que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um link para você manter contato conosco, para que tudo aquilo que você precisar, mesmo sendo MEI, você possa contar com uma assessoria contábil para ajudar o seu negócio. Se você tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar em alguma coisa, manda sua mensagem aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar. Que você e a sua empresa possam ter cada vez melhores resultados. Valeu!